Shalom, Boketov. Aqui um dia muito frio no sul do país, mas nós estamos aquecidos pela alegria da Torá, pela beleza, pela grandeza, pela majestade do nosso Deus, Adonai, e que Ele possa estar abençoando você também nesse dia, abençoando a sua família, abençoando os seus planos, seus sonhos, que sejam planos e sonhos de Deus no seu viver. E eu estou trazendo mais uma vez, né, um tema obviamente relacionado sempre à Torá. E eu quero falar hoje sobre exatamente isso. Por que a Torá veio ao mundo? Qual foi o objetivo, qual foi o projeto de Adonai para trazer a Torá ao mundo? E por que Israel é o único povo, a única nação no mundo inteiro que foi criada, foi eleita para ser o recipiente dessa Torá, que no mundo vindouro, na época do milênio, melhor dizendo, vai se espalhar por todas as nações. A Torá ela é necessária para a vida de todos os povos. Então, a gente precisa ter isso muito em mente. O fato de que algumas religiões negam a Torá, elas dizem que a Torá é um velho testamento, que a Torá já foi, que a lei já era. Tudo é por falta de conhecimento mesmo, falta de compreensão das escrituras sagradas, por ignorância bíblica, né? Então, a gente precisa ter muito essa consciência. Então, eu quero vou mostrar em 2 ou 3 vídeos, a questão da Torá vindo ao mundo, de Israel ser o recipiente da Torá, e o que a Torá vai fazer com as nações. Tá? Então, nessa primeira parte, eu quero chamar você para a atenção de que quando o próprio Deus, né, Elohim, cria o mundo, cria o universo, né, cria o Olam, ele diz algo muito importante ali, bem no início de Bereshit, bem no início de Gênesis, né, haja luz e houve luz. Essa luz, a gente vai entender depois em outros temas, eu também já abordei em outros vídeos. Repare que ela não foi criada, né? Porque a palavra diz o seguinte: haja luz e houve luz. A luz veio e se manifestou. Tá? Também em Bereshit diz o seguinte: havia trevas sobre a face do abismo. Então havia escuridão sobre a face do abismo. Né? Terrom. E mais ainda, né? Diz o próprio texto de Bereshit que houve separação entre as trevas, né, entre a escuridão e a luz. Então, tudo isso aí é importante. Quando as pessoas leem Bereshit, elas leem de uma maneira muito simplista, muito literal. Tá? Então, elas não conseguem entender que ali já estão mensagens proféticas reveladas ao povo de Israel e, obviamente, reveladas a todos aqueles que estudam a Torá com o povo judeu, que é o detentor do direito de interpretar e ensinar de verdade as escrituras sagradas, porque ao povo judeu foi confiado os oráculos divinos. O próprio apóstolo Paulo, na Brit Hadashah, né, diz isso. Mas vamos lá, o primeiro texto que eu gostaria de trazer ao assunto, né, é sobre a questão do fundamento do mundo, né, do alicerce do mundo. Né? Então nós temos lá em Provérbios 10, 25, diz assim: o Tzadik o justo, né, é o alicerce do mundo. Então, em hebraico nós temos Tzadik, Yesod Haolam. E o Tzadik é o justo, né? Em hebraico. E Yesod, o alicerce, o fundamento, a base de tudo. Né? E Olam, mundo, universo em si. E quando eu vejo essa expressão, Tzadik, eu vou entender que a tradução, né, vai trazer para justo, óbvio. Mas eu preciso entender o que é o justo. O justo não é simplesmente uma pessoa que ainda, fulano é muito justo, fulano é justo. Justo, à luz das escrituras sagradas, é aquele que pratica a Torá, aquele que obedece às mitzvot, né, os mandamentos da Torá, aquele que obedece a Deus em seus mandamentos. Então ele se torna o justo, por decreto divino, obviamente, por um decreto celestial. Então todo aquele que obedece a Torá, de coração, de alma, por amor e temor aos céus, por amor e temor ao Adonai, ele é um Tzadik. E esse Tzadik diz que ele é um Yesod, é um fundamento do Olam, do mundo. Então eu começo a perceber aqui que existe uma motivação celestial para que isso aconteça.
Porque o mundo sem o tzadik deixa de existir. O que é um alicerce? O que é o fundamento? Vamos imaginar uma casa. Uma casa construída sem alicerce, sem fundamento, ela vai ruir, ela vai cair. Então, quando o Salomão, né, em Provérbios, está falando lá que o justo ele é o fundamento do mundo, ele está literalmente dizendo para nós que é o justo que mantém o mundo de pé, que mantém o mundo existente. E isso é muito importante, gente. A gente precisa entender isso. Porque se nós retirássemos todo o tzadik do mundo, o mundo deixava de existir. E é por isso que a gente tem que ter essa concepção da importância de quão sagrado é a Torá. E ainda mais, o próprio Adonai se refere ao povo de Israel dizendo meu primogênito. Ele está lá em Êxodo 4:22. Então, quando ele vai se dirigir a Moshe, para que Moshe se dirija ao faraó, ele diz a Moshe, vai lá e fala isso para o faraó. Israel é meu primogênito. Então, o que significa isso? Israel é a criação de Adonai na terra, certo? Então, esse povo que foi criado, né, como o primogênito de todos os outros povos, a primeira nação criada diretamente por Deus. Os outros povos surgiram, obviamente, né, claro, de Adão, da sequência de Noa, né, Noé, mas o único povo que foi, vamos dizer, produzido, criado para o próprio Adonai, para o próprio Deus, como um povo eleito, um povo escolhido, um povo filho, foi e é Israel. Então Israel é o povo eleito, é o povo primogênito. E aí a gente precisa entender por que Êxodo está dizendo isso, por que Adonai está dizendo para o faraó, olha, Israel é meu primogênito. E ele está dizendo literalmente o seguinte, qual é a característica da primogenitura? É aquele que tem a autoridade celestial, é aquele que tem autoridade sobre um lugar, por exemplo, o primogênito de uma família, é aquele que tem autoridade espiritual para manter a Torá, manter as tradições, manter a servidão a Adonai, manter a honra e a glória, o temor a Adonai. Então ele é o princípio de tudo dentro da família. São aqueles que têm essa mesma autoridade de manter a glória da Torá dentro da nação. E aqui ele está dizendo, Israel é o meu primogênito. Então ele está dizendo o seguinte, que de todas as nações do mundo, Israel é a única nação que tem a autoridade celestial de preservar a Torá, de manter a Torá, de ensinar a Torá, de fazer a Torá conhecida, propriamente dito. Porque a Torá glorifica a Adonai. A Torá ela vai honrar a Adonai. Então todo aquele que se empenha numa obediência de amor e de santo temor ao cumprimento da Torá, ele está ao mesmo tempo se santificando e se tornando um tzadik, como também está glorificando o outorgador da Torá, que é o próprio Adonai. Então, vamos lá. Ele também diz lá em Deuteronômio 14:1, vocês são os filhos do Eterno. Então ele está se referindo a Israel. Ele está literalmente dizendo, vocês são os filhos do Eterno. Então, olha só, nós já temos 3 declarações aqui, gente, no início do nosso vídeo. Ele é o tzadik, ele é o alicerce do mundo. Depois nós temos aqui que Israel é o primogênito, que tem autoridade espiritual sobre o mundo. E terceiro, nós temos aqui que são filhos de Adonai. Israel é o filho de Adonai. E isso busca uma identidade, ou seja, Israel se identifica com seu pai. Ele é exatamente vamos dizer assim, o DNA espiritual de Deus na Terra. É claro que Israel não é Deus, óbvio, né? Mas ele é a autoridade espiritual, ele é filho do Altíssimo. Então, o nosso povo ele tem uma característica que é trazer sobre si um sagrado compromisso com Adonai. Nós não podemos abrir mão nunca da Torá, nós não podemos abrir mão nunca de nossa vida de servidão ao Deus Altíssimo, e a nossa emuná, a nossa confiança nele, tem que ser extremamente agigantada para justamente mostrar ao mundo a diferença entre o que serve e o que não serve a Adonai, entre o que obedece e o que não obedece a Torá. Então, mas eu quero que você perceba aí, tzadik, primogênito e filhos, tá? É uma relação extremamente importante. Bom, aí eu vou ter
vou dar só uma pincelada aqui em Kabbalah. Nós temos, quando essa luz vem ao mundo para iniciar a criação do mundo, né, que a gente fala a contração, né, Deus envia uma luz que se contrai, né, e aí essa luz ela vem ao mundo e ela vai criando mundos até chegar aqui no nosso mundo, que nós chamamos de um mundo inferior no sentido de nível, de escala, né? Não que ele seja inferior em qualidade, vamos dizer assim. Ele é inferior em termos de escala. Então, é como se você tem uma escada, você tem vários degraus, o degrau inferior não é menos importante que o degrau superior, vamos dizer assim, né? Mas ele é um degrau que está mais abaixo. Então, quando essa luz vem ao mundo, no processo criativo, ele vem criando, né? Vem lá do mundo da emanação, né? Atzilut. Ele vem passando pelos 4 mundos de criação, né? Desde Atzilut até chegar aqui, né, em Asiá, que é o mundo da ação, né? Onde as coisas começam a acontecer propriamente dita, desse mundo espiritual ao mundo materializado. Então, quando esse processo inicia, nós vamos ter, a luz vai adquirindo, né, graduações, ou seja, aquela luz intensa vai chegando até o mundo inferior e ela aparentemente perde essa intensidade, mas não é que ela perca essa intensidade, ela vai se ocultando, né, ocultando. Por isso que o mundo também é chamado de Olam, que as mesmas letras que compõem a palavra Elam, que é oculto, né? Então essa luz ela vai ocultada e vai formando vestimentas, cascas, né? E essas cascas são as Kilpot, e aí nós temos uma Kilpot chamada Kilpot Noga, que é aquele pote brilhante, né? De onde vai proceder a luz que cria a alma do povo de Israel. Tá? Então aquele Pot Noga, ela traz essa característica, né, de essa vestimenta da luz, de onde vem a alma do povo de Israel. Então o povo de Israel é um povo diferenciado das outras nações, porque o povo de Israel é o único povo que surge dessa vestimenta, essa ocultação da luz, né, se manifesta na terra. Isso é uma criação. Da mesma maneira, por exemplo, a minha filha surgiu da minha esposa e de mim, por decisão nossa, sim, né? Claro, óbvio que Deus é o concedente, né? Que Ele concedeu a nossa filha, mas ela surgiu de nós, entendeu? Então, da mesma maneira, o fato de ela descende de nós, ela traz as nossas características, certo? E é o nosso DNA. E o povo de Israel traz o DNA de Deus, ele é um povo diferenciado. E aí ele tem essa missão na terra, não é à toa que as nações combatem Israel. Não é à toa que o povo do mundo odeia o povo judeu. Claro que tem gente que não odeia, tem gente boa que ama, né? Mas, assim, em geral, as nações se rebelam contra Israel. As nações se levantam contra Israel, porque é a luz do mundo, né? O próprio Yeshua, o Messias, que nós cremos que é o Messias, né? Ele diz, eu sou a luz do mundo, mas ao mesmo tempo ele também diz para o povo judeu lá, né, nos textos, vocês são luz do mundo. Então, reparem que há uma identidade, ao mesmo tempo que ele diz que ele é a luz do mundo, e nós cremos, por exemplo, até um judeu que não crê que Yeshua é o Messias, sabe que o Messias é a luz que virá ao mundo, né? E quando o próprio Messias diz que o povo de Israel é a luz do mundo, vocês são a luz do mundo, vocês não podem ficar escondidos, vocês não podem ficar debaixo de um alqueire, de um cesto, né? Vocês não podem ficar debaixo de um cesto, mas vocês têm que ser colocados bem acima, para que todos vejam a luz de vocês. Então veja que o próprio Yeshua está dizendo a vocês, o povo de Israel vão ser colocados muito acima, para que todos vejam essa luz. E esse acima não significa que vai ficar no mesmo nível das nações. Então é importante que a gente comece a perceber essa linguagem aqui, né? E aí eu tenho o seguinte, quando eu tenho os patriarcas, né, Abraham, Yitzhak e Yaakov, nós temos 3 pessoas que, se vocês lerem bem a história dos patriarcas, vocês vão ver que essas pessoas eram extremamente diferentes da população mundial. Eles eram homens agigantados, não na altura, mas na altura celestial, na altura espiritual. Eram de relevância espiritual tremenda. Eles revelavam a Adonai para todos os seus em torno, para todos que estão à sua volta, de uma maneira muito espetacular. Vejam Abraham. Abraham, ele teve um contato direto com Adonai. Adonai falou com ele, prometeu para ele um descendente. Reparem que aí o início do povo de Israel
e de uma maneira sobrenatural, um homem de extrema idade, e com a sua esposa Sarai na época, né, antes de ser Sará, de também extrema idade, já incapaz de ter filhos. E aí Adonai começa a revelar todo o seu poder na vida desse casal para que eles se tornassem únicos também nessa história. E Abraão era um homem extremamente dedicado ao monoteísmo. Dentro da população mundial, ele era aquele que cria e insistia em ensinar que só existe um Deus. Ele era um monoteísta. E isso é a marca registrada dele, e além da bondade, ele era uma pessoa extremamente bondosa, receptivo, ele é o símbolo da bondade na terra. E aí depois nós temos Yitzhak. O Yitzhak, ele é aquele que se refere a Adonai como o temor, né? Aquele que deve ser temido. E ele mesmo, ele é o alvo do próprio sacrifício, que o pai, Abraão, deveria sacrificar. Então, Yitzhak também, de Yitzhak vem o DNA de Israel, que é o símbolo de um sacrifício de um povo pelo mundo inteiro, né? E depois nós temos Yaakov, né? Yaakov, ele tem a beleza, nós temos lá então a bondade de Abraão, nós temos o temor de Yitzhak, e nós temos agora a beleza em Yaakov. Não beleza física, tá, gente? A beleza das maravilhas de Deus. Então ele vai gerar 12 tribos, né? 3 vezes 4, 12 tribos. E a palavra tribo em hebraico, ela sugere luzes que desceram à terra. Então repare, nós temos lá Abraão, Yitzhak, Yaakov e as 12 tribos. Certo? Esses 3 grandes homens, eles eram 3 grandes almas que vieram à terra com o objetivo de fazer, estabelecer a glória de Adonai na terra, fazer conhecida a glória de Adonai na terra. E esses homens vão mudar a história da humanidade. E aí nós temos as 12 tribos. Nós vamos ver lá a competição entre Leá e Raquel, né? Raquel e Leia, para ter os 12 filhos. E elas só param quando atingem os 12, né? E lembrando, por que a Bíblia usa a palavra tribos, né? Porque é a mesma origem da palavra luzes que desceram ao céu. É luzes que desceram ao céu. Por que as luzes desceram ao céu? Do céu para a terra? Para iluminar a terra. E aí nós vamos ver que tudo vai acontecer com essas 12 tribos, né, que nós defendemos. E o mundo, mesmo o mundo que nega a Torá, ele acaba sendo influenciado pela Torá em muitos valores. Muitos valores de justiça, de compaixão, de bondade, são fruto da Torá. Vocês terem uma ideia. Embora que a pessoa fale, não, a Torá não já era, isso é bobagem, isso é Velho Testamento, isso é lei, tal, isso é coisa antiga, não tem mais lei, não tem que seguir mais lei. Isso é mentira, isso é heresia. Tá? Porque até quem diz isso acaba seguindo uma parte da Torá. Eu vi uma vez uma pesquisa que alguém relatou que as pessoas que negam a Torá acabam cumprindo 40% da Torá sem saber. Tá? Porque ela é luz que veio ao mundo. Tá? Então ela foi espalhada pelo povo de Israel, pelas 12 tribos. Né? Então depois eu vou ter o seguinte, que enquanto eu vou ter o Abraão, Yitzhak e Yaakov como os cabeças, né? Vamos imaginar um corpo, os cabeças, né? Que trouxeram essa grande luz para a terra, né? E claro que vai passar por Moshe Rabbeinu, né? nosso mestre, nós vamos chegar na atual geração. E essa geração é chamada de o calcanhar do Messias. Por quê? Por duas coisas, né? Então nós temos o cabeça, que é ali os patriarcas, né? E aí a gente vai ter essa descida da luz, e nossa presente geração é o calcanhar. O que significa calcanhar? É a última etapa da geração de Israel. Então, não é por menos valor, entendeu? Não é porque o calcanhar, claro que a cabeça tem muito mais importância que um calcanhar, óbvio. Mas a palavra calcanhar também, vocês vão perceber isso. Tá? Então, a nossa geração é o calcanhar do Messias, ou seja, é aquele momento final em que nós nos encontramos com o Messias. Tá? Então, é a relação entre os patriarcas e nós. Tá? E ainda, nós temos que entender que quando você pega lá, por exemplo, Gênesis 3,15, fala lá, né, que a serpente ferirá o calcanhar do descendente de Havá, né, de Eva, e o descendente de Havá vai ferir a cabeça
da serpente. Não, é uma jogada profética ali, mostrando que o descendente de Havá aponta para o Messias vai dar um golpe na cabeça da serpente, certo? E quando que isso vai acontecer? No momento em que surgiu o calcanhar. Né? Por isso que é o calcanhar, né? Vai ferir o calcanhar. A serpente vai ferir o calcanhar em que sentido? Que a serpente vai fazer um ataque fulminante, de ódio, ao calcanhar, a geração, essa nossa última geração. Ela vai tentar de todas as maneiras exterminar Israel. Por quê? Porque ela sabe que é a última etapa. É a última etapa. Por isso que há um desejo enorme de extinguir Israel. E que não vão conseguir. Israel é um povo eterno. Israel não é à toa que ele é primogênito de Adonai, ele é o filho de Adonai. Tá? Ele é o tzadik no mundo. Não vai conseguir. Todas as nações do mundo vão se levantar, vão guerrear contra Israel, mas não vão conseguir destruir Israel. Porque Israel é o tzadik, é o fundamento do mundo. Se Adonai permitisse que Israel fosse tirado do mundo, fosse extinto, acabava o mundo. As nações não sobreviveriam. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, ao colocar essas vestimentas da alma que eu falei ainda há pouco, né? Essas vestimentas, nós podemos dizer que existem 3 vestimentas extremamente importantes. A vestimenta do pensamento, a da fala e a da ação, propriamente dita. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Os pensamentos do mundo, diz a Escritura, são vaidade. Os pensamentos de Israel são altíssimos. Então, a nossa alma já está conectada de tal maneira com Adonai que nós pensamos em Deus o tempo todo. Nós pensamos na Torá o tempo todo. É claro que nós cometemos nossos erros, mas os nossos erros são transgressões da Torá também. Só que em nós nos entristece, tá? Porque essa vestimenta do pensamento nos mostra que nós erramos diante de Deus e que nós temos que buscar isso, buscar a correção, buscar a techuvá, a volta, porque em nós arde o senso de justiça, de tzedakah, de sermos justos, de tzadik, e porque nós sabemos no final de tudo que nós somos Yesod, o fundamento do mundo, Olam. Então, isso é muito, muito importante. Então, nossa alma tem 3, toda alma, né, tem 3 vestimentas, certo? Seja ela de judeu ou não judeu. Pensamento, a fala e a ação. E a alma do povo judeu é uma alma diferenciada. Tá? Enquanto todos os seres humanos têm a alma, vamos dizer assim, comum, normal, né, vamos dizer assim, né, numa expressão mais, num português aí, que é a Nefesh Behamit, nós temos a alma de Nefesh Elokit, tá? Que é o quê? A alma divina. Então, em nós, por isso que nós somos primogênitos, porque nós somos filhos. Eu estou batendo nessa tecla, né? Nós temos um DNA celestial, que é a Nefesh Elokit. Então, a nossa diferença qual é? Todo ser humano que não for do de Israel, ele tem a Nefesh, a alma. Mas o povo de Israel tem essa mesma alma, a Nefesh Behamit, né, que é a alma animal, que é a alma que nos faz sobreviver no mundo, né? E o povo judeu ainda tem uma outra alma, deriva de uma outra alma, que é a Nefesh Elokit, que é a alma divina. Então, em nós arde um amor pela Torá que o mundo não compreende, não entende, né? E essa última parte que eu falei, não, olha, pensamento, fala e ação. Nós temos lá o pensamento que nos leva a pensamentos elevados, né? O apóstolo Paulo diz lá, né? Sejam os vossos pensamentos, né? Pensamentos ligados ao céu, elevados. A nossa fala tem que ser Torá. Nós temos que falar Torá o tempo todo, certo? Não é falar a palavra Torá, mas falar os ensinamentos que Adonai nos deu. E a nossa ação tem que ser correspondente a nossa fala e ao nosso pensamento. Nós temos que demonstrar ao mundo inteiro o nosso amor e o nosso temor ao Deus dos céus, ao Deus Criador, a Adonai. Essa nossa alma, ela tem algo de especial que nós chamamos de Rabat. É um acróstico para Rohemá, Binah e Da'at. Né? Rohemá é a sabedoria, Binah é o entendimento e Da'at é o conhecimento, né? O conhecimento, lembrando que o conhecimento é uma profunda intimidade com aquilo que nós entendemos e recebemos de sabedoria. Então, para nós, por exemplo, vamos entender primeiro a palavra conhecimento, né? Dat.
Quando um casal se ama e eles estão lá numa unidade tão perfeita, inclusive a própria unidade sexual, nós temos um dat. Né? A própria Bíblia diz que fulano conheceu fulana. Né? Por que usa dat? Porque é um momento de profunda intimidade espiritual, muito mais do que física. Então, quando eu recebo a sabedoria as escrituras falam que é a Torá, né? Então, a Torá é a sabedoria do Altíssimo para nós. Aí depois eu vou ter esse entendimento da Torá, que é a Biná. E aí depois eu vou ter uma intimidade com a Torá, que é então o conhecimento, que é a Dat. Então, a alma judaica, ela tem elevada Chokhmah, Biná e Dat. É uma característica própria do povo judeu. E tudo isso, gente, eu não estou falando para fazer aqui um marketing do povo de Israel. Eu estou mostrando a realidade espiritual do povo de Israel. Tá? E isso é importante que a gente tenha em mente. E aí ver o seguinte, o povo de Israel é um povo pequeno, um povo numericamente pequeno, vamos dizer assim, um povo que as nações olham e tentam destruir, até não conseguem. Né? Mas o povo de Israel é uma revelação do próprio Deus, né? De uma maneira muito bonita. Deus, quando se revela ao mundo, ele faz de uma maneira muito simples, né? E isso é maravilhoso. Repare o seguinte, tem lá em Megilá 31a, nós vamos ter o seguinte: onde você encontrar a grandeza do santo, Adonai, né? Você encontrará a sua humildade. Imagina, Adonai desceu para conversar com Abraão numa forma humana. Depois ele desce de novo, tantas outras vezes em formas humanas. Ele se revela de uma maneira muito simples na Terra. E para que as pessoas entendam, né, que essa revelação dele, essa, entre aspas, humildade dele, é característica de quem tem grande poder, de quem tem grande amor. Né? Porque quem é humilde não precisa ficar mostrando para todo mundo que tem poder. A sua humildade já é uma revelação do seu poder. Né? E aí, aí nós temos ainda que a Torá ela é comparada à água. A água, por exemplo, a água de uma cachoeira, a água de uma fonte, né? Ela vem descendo e chega na parte mais baixa e faz alimenta a população, alimenta o mundo, alimenta a vegetação, a floresta. Então, a água vem de cima para baixo. Né? E isso também é comparado à Torá. A Torá vem de cima para baixo e cria todo esse efeito de manter vida na terra. Tá? Então a Torá é comparada às águas que descem. Por isso que também nós falamos muito de águas vivas, são águas correntes, águas que vêm e vêm trazendo vida por onde passa. Quando nós estudamos a Torá e nos envolvemos com a Torá, eu já acabei até falando o verbo que eu vou usar aqui, nós nos envolvemos com a Torá, vamos me envolver com um cobertor. O que significa me envolver com um cobertor? Eu pego o cobertor, passo toda a minha volta e fico ali no cobertor, né? Eu me envolvo com uma roupa, né? Então, quando eu estudo e me envolvo com a Torá faz parte de mim. Né? A Torá faz parte de mim. Então, vamos imaginar, tá frio aqui no sul, eu vou lá, me visto com roupa de frio, vou sair na rua. As pessoas vão ver o que em mim? A minha roupa, a minha roupagem, certo? Porque eu estou envolvido nessa roupa. Quando eu me dedico à Torá, de coração, de alma, de vontade, amor e temor aos céus, eu me envolvo com a Torá. Então as pessoas vão olhar para mim e vão ver Torá. E ao momento que eu me envolvo com a Torá vai fazer parte da minha vida. Ela vai fazer parte da minha vida. E como a Torá ela é luz espiritual, ela vai iluminar a minha vida, ela vai mudar a minha vida e vai mudar por onde eu passar. Por tudo onde eu passar, por um lugar que eu tiver, essa luz vai mudar esse caminho. Por isso que o Salmo 119 diz que a Torá ela é a lâmpada para os pés no caminho. Então ela ilumina o caminho de tal maneira que o nosso caminho não é na escuridão, a gente não vai passar por escuridão. Eu posso até ter uma escuridão na minha vida, mas a Torá vai iluminar de tal maneira que vai dissipar as trevas. Quando eu começo então eu pego essa sabedoria que é a Torá, eu começo a ter o entendimento dela e absorvo ela com conhecimento, com intimidade, ela faz parte da minha vida. Agora ela faz parte do meu, ela já está interiorizada em mim. Então veja bem, eu tenho lá, quando eu como um pão, eu pego uma fatia de pão lá e como. Todo aquele pão ali que eu comi, ele vai interiorizar, ele vai passar para mim, ele vai ser, vai passar pelo sistema digestivo e vai fazer parte do meu sangue.
já não mais como pão, né? Mas tudo que tem de nutriente aquele pão vai fazer parte do meu sangue. E aí, veja bem, sangue, a Torá diz que a alma está no sangue. Então, quando eu compreendo que a Torá ela é absorvida e ela vai fazer parte da minha alma, então a Torá e a alma estão intimamente ligadas. E a nossa alma está tão preenchida de Torá que isso vai refletir na nossa vida pessoal, na nossa vida social, na nossa vida familiar, na nossa vida como indivíduos, na nossa vida relacional com Deus. Porque nós estamos envolvidos pela Torá, preenchidos pela Torá, e a Torá faz parte da nossa alma. Então isso vai causar uma mudança tamanha em cada um de nós. Isso para nossa alegria. Eu sinto imensa alegria de saber que a Torá faz parte da minha alma, que ela me envolve, porque eu vejo no meu dia a dia os efeitos desse envolvimento, desse preencher da minha vida com a Torá. E é isso que eu espero de você também, obviamente, né? E reparem que quando o povo está com fome no deserto, o povo de Israel está com fome, Deus envia o man, que é traduzido como maná. E aí, veja bem, ele poderia fazer ali algo terreno, né? Ele poderia fazer brotar da terra pão. Ele poderia fazer brotar da terra pão e o povo pegava pão ali. Mas a Torá nos diz o quê? Que veio o pão do céu, que é o man. E aí, por que tem o nome de man? Eles perguntam, o que é isso? Em hebraico é man, o que é isso? Eles estão perguntando o que é isso. É uma curiosidade santa, né? Maravilhados. E todo o povo recolhia, ela descia aqui, né? Descia até a terra, o povo recolhia, comia e se satisfazia. Reparem que ao mesmo tempo você está comendo algo físico, mas está comendo algo que veio do céu. Então o povo de Israel comia algo físico, mas algo que vinha do céu. É a Torá, gente. A Torá é o pão do céu. Aí eu disse, não, eu li no Abrit Hadashah que Yeshua, o Messias, é o pão do céu. É claro que é. Se você estudou a Abrit Hadashah, você vai ver que já na primeira declaração de João já diz isso. Né? A palavra estava com Deus, a palavra é Deus. Então a palavra é a Torá. E Yeshua é a própria Torá, a própria manifestação da Torá. Por isso que ele diz, eu sou o pão que desceu do céu. O que ele está literalmente dizendo é o seguinte, vocês vão ter que me comer. Né? Ele fala até que os fariseus lá, o povo que está na volta, não consegue entender. O que ele quer dizer com isso, com essas palavras tão duras assim? Né? Na verdade, ele está dizendo, vocês têm que me colocar dentro de vocês. Certo? Que é isso que eu estou falando. Envolvimento, absorção, né? Fazer parte da vida. A Torá é um ente espiritual vindo dos céus. Ele quer dizer o quê? O que o salmista quer dizer com isso? Ele quer dizer que a Torá faz parte do interior dele, está interiorizada. E esse é um grande ponto que eu trabalho com vocês aqui, é o seguinte, não adianta você ter a Torá escrita no livro, ela tem que fazer parte da tua vida, ela tem que entrar na tua vida. No momento que você trazer a Torá para dentro de você, você vai se tornar um ser diferente. Você vai ter uma mudança elevada, você vai ter a sua alma modificada, você vai ter... Imagine que você está com fome e você come. O teu corpo reage àquela comida. Não é? Então agora imagina espiritualmente, você está com fome da palavra de Deus e você come a Torá. Você vai reagir a essa presença da Torá na sua vida de uma maneira maravilhosa. E aí eu canso de dizer, gente, a Torá tem lá, é só ler a Torá, as bênçãos destinadas para quem obedece a Torá. Isso é mudança no nosso dia a dia, isso é mudança na nossa vida, é mudanças plenas no nosso viver. Tá? Por quê? Porque Deus está interessado em nos transformar em tzadik, para manter-nos no mundo e que o mundo seja mantido por nós. Então isso é de elevada importância espiritual. O alimento da alma é a Torá. Enquanto você come diversas coisas para manter o teu físico, o alimento da alma é a Torá. Então uma alma que não se alimenta da Torá está subnutrida. Está subnutrida espiritualmente. É uma pessoa que pode ser religiosa, dedicada à religião, isso, aquilo, tal, mas ela não está nutrida espiritualmente, porque a Torá está distante dela. Então é alguém que tem fome, vê a comida diante dela, por exemplo, vem alguém coloca a comida diante dela e ela não come.
por questões religiosas. Não vou comer porque essa comida aí é assim, essa comida é assada, é desse jeito, daquele outro jeito. Não vou comer porque a minha religião diz que ela não precisa mais dessa comida. Certo? Então ela continua subnutrida. E a subnutrição da alma traz efeitos colaterais sobre a alma e sobre a vida inteira da pessoa. Vai dar tudo errado na vida da pessoa. Porque a Torá é que muda, a Torá é a luz, a Torá é a sabedoria, a Torá é o pão do céu. E a Torá ela muda interiormente e muda o entorno daquela pessoa que a obedece. E a torna um tzadik, um justo, que há de ser fundamento do mundo. Tá? E em escala menor, gente, eu gosto muito de trazer isso. Um tzadik, se ele é o fundamento do mundo, imagina na família dele. É óbvio que ele é o fundamento da família dele. Os aspectos familiares vão mudar, as relações sociais da família vão mudar. Quando nós temos uma família de tzadik, gente, não existe como derrubar aquela família. Não existe, por exemplo, desejo de divórcio, desejo de abandono, desejo de trair, desejo de xingar, desejo de abrir a boca e ofender, desejo de humilhar, problemas relacionais, porque a Torá faz parte do indivíduo. E a Torá, ela ilumina. Se há uma pontinha de escuridão na vida da família, a Torá ilumina e afasta essa escuridão. Outro aspecto interessante que falei Peretz Haim, ele tem uma coisa que eu acho interessante. Ele fala assim: ao falar palavras da Torá, o sopro emitido adquire qualidade de luz envolvente. O que a gente está vendo aqui, gente? Está dizendo o seguinte: toda vez que eu falo palavras da Torá, está saindo de dentro de mim, né? Então, por exemplo, quando eu falo qualquer coisa, esquece de Torá agora, pensa assim, eu vou falar alguma coisa tipo ofensa, eu vou ofender alguém. Aquela ofensa saiu de dentro de mim, certo? Ela vai lá e vai causar um efeito no meu ouvinte. Agora vamos pensar uma palavra ao contrário, vamos pensar uma coisa boa. Eu vou lá e elogio uma pessoa, né? Você é uma pessoa muito bonita. Aquela palavra saiu de dentro de mim, vai causar um efeito naquela pessoa. Agora eu vou humilhar alguém, eu vou falar alguma coisa para humilhar aquela pessoa. Então sai uma palavra e humilha aquela pessoa se sente rebaixada, certo? Agora perceba que se eu falar Torá, né, o que vai acontecer? Esse sopro da Torá que é emitido pela minha boca, ele tem qualidade de luz. É o que Peretz Haim está falando aqui. Não? Ou seja, eu estou transmitindo luz para o meu ouvinte. Se eu falar Torá na minha família, eu vou iluminar a minha família. Se eu falar Torá para os meus amigos, meus vizinhos, meus conhecidos, eu vou iluminar essas pessoas. Porque sai luz dentro de mim. Porque a Torá é luz. A Torá é luz. E vejo que isso vai mudar os relacionamentos. E por isso que, novamente, Tzadik é Yesod, o fundamento do mundo. Porque a Torá está nele. E a Torá vai mudar aspecto. Então, famílias, por exemplo, que viviam debaixo de guerra, de humilhação, de traição, sei lá, um monte de coisa. No momento que elas se rendem à Torá, tudo muda. Pessoas que têm aversão à Torá, porque a religião diz que já era, que era coisa de Velho Testamento, aquelas bobagens todas, aquelas heresias todas, quando ela se rende à Torá, a sua vida muda. Porque ela tem luz dentro dela, e essa luz é emitida para fora, ao alcance de outras pessoas. E tudo vai mudando. E o objetivo final é que haja uma tzedakah, uma justiça. E a justiça, ela revela a justiça do próprio Deus, que é bondoso, que é amoroso e justo. Então nós começamos a ser fontes, primogênitos, filhos de Tzadik, e vamos mudar a realidade da nossa família, dos nossos relacionamentos, da nossa vizinhança. Tudo muda com a Torá. Ainda mais, em Deuteronômio 21, Adonai diz: e deves exterminar o mal dentro de ti. Ou seja, no momento que a Torá entra na minha vida, eu vou olhar que aquilo que existe de mal dentro de mim tem que ser exterminado. Não é tirado simplesmente, é exterminado. Então a Torá ela vai causar uma revolução espiritual na minha vida. E a ordem é uma mitzvah.
Tá? É uma ordem divina, é uma ordem da mandamento da Torá. Exterminar o mal dentro de mim. Então eu tenho que localizar o mal que existe em mim e exterminá-lo. Então eu vou fazer uma autoanálise, eu vou fazer uma reflexão, vou fazer uma autoavaliação da minha vida e perceber aonde eu preciso mudar. E eu tenho que exterminar isso que está dentro de mim, para que a Torá pegue combustível, brilhe, e eu emita luz da Torá ao falar, ao agir. Os meus pensamentos mudarão, serão iluminados. E tudo é uma sequência, né? Pensamento, fala, ação. São as vestes da alma. Lembra que eu falei? Nefesh Elokit, a alma divina, ela vai produzir pensamentos elevados, falas elevadas e um agir elevado. Isso vai mudar, obviamente, a minha vida e a vida de quem está na minha volta. Mais ainda, em Malaquias 3,18, então vocês poderão discernir novamente entre o homem justo e o iníquo, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. O que o profeta Malaquias está falando? Vocês vão perceber a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o iníquo. Porque a única maneira de se ver isso é através da Torá. É a Torá que nos faz verdadeiramente servos. É a Torá que nos faz verdadeiramente justos diante de Deus e diante do mundo. Então, o Malaquias, vocês verão a diferença. Então, há uma diferença, gente. Reparem que eu estou canalizando isso para que você perceba que a Torá ela vai produzir uma diferença individual e social. E, óbvio, relacional com Deus. E muitas vezes você vai ver que Adonai chama Israel de o meu servo. Porque o tzadik, ele é um servo. Reparem que servo é a raiz da palavra adorar, né? Avodá. Ou seja, o que é avodá? O que é traduzido como culto? Não? O que é um culto? Culto é quando eu sirvo a Deus. Não é quando eu vou no lugar, fico lá 2 horas cantando, ouvindo mensagem. Isso não é culto. Isso não é culto. O culto é quando eu sirvo a Deus 24 horas por dia. Eu sirvo a Deus na minha família, eu sirvo a Deus no caminho para a escola com a minha filha, eu vou servir a Deus no meu trabalho, eu vou servir a Deus junto aos meus vizinhos, eu vou servir a Deus onde eu estiver. Esse serviço ele é permanente. Eu faço avodá, eu sirvo a Deus o tempo todo. E isso me transforma em servo. Ninguém quer servo, gente. Vamos imaginar um servo sem estar relacionado à espiritualidade, né? Imagina um servo de um senhor em que ele é servo só em algumas horas por dia, as outras horas ele não é. Então ele não é servo. Então ele não é servo. E nós somos chamados para ser servos do Deus Altíssimo. Então a nossa servidão ela é constante, permanente, 24 horas por dia. E essa servidão é o culto verdadeiro. É aquilo que Yeshua diz, vocês adorarão em verdade e em espírito. A coisa tem que estar extremamente conectada, ligada. Em Deuteronômio 30:14 tem outra passagem que é muito importante, que faz referência ao que eu falei ainda há pouco. Mas esta coisa está muito próxima de ti, em tua boca e em teu coração, para que tu possas fazê-la, para que tu possas obedecê-la, né? Ele diz assim, a Torá está dentro de ti, para que está tão perto de ti que está dentro de ti, para que tu possa fazê-la, cumpri-la, agir. Então, ao momento que eu trago a Torá para dentro de mim, ela está dentro de mim. E esse é o projeto da Brit Hadashah, esse é a profecia da Brit Hadashah, que o pessoal traduz como Novo Testamento, mas tem uma ideia totalmente errada. A Brit Hadashah está lá em Jeremias 31. Tá? A Adonai diz assim, falando para Israel, né? As duas casas de Israel, eu vou colocar a minha Torá dentro de vocês. Tá? E aí o Malaquias fala, né? Vocês vão ver a diferença entre o que serve e o que não serve. Então, quando eu entendo isso, que a Torá fazendo parte da minha vida, vai mudar toda a minha vida, vai mudar o mundo, e eu sou responsável por esse mundo, olha o grau de responsabilidade. Eu sou um tzadik, então a minha missão é servir de alicerce para o mundo, para a existência do mundo, gente. Davi dizia, olha, o coração contrito, né? O sacrifício que Deus aceita, recebe, é um espírito quebrantado e um coração contrito. Quem que faz isso? A Torá. A Torá que te dá esse quebrantamento. A Torá que te dá essa contrição. Você começa a ter um relacionamento tão elevado com Deus que você começa a perceber que há uma necessidade de quebrantar-se, de se quebrar.
diante de Deus. E aceitar esse quebramento. E aí vem aquilo que eu digo sempre, né? As coisas que acontecem na nossa vida, sofrimentos, opressões, humilhações, são martelos para nos quebrar. Mas não é para nos destruir. É para que exista esse quebrantamento e a revelação da luz. Uma vez eu vi um quadro muito bonito. Era um vaso, o quadro era uma pintura de um vaso de cerâmica com uma rachadura, quebradinho mesmo, e desse vaso saiu uma luz. Desse buraquinho saiu uma luz. E aí eu nunca esqueci esse quadro. Assim, se eu pudesse achá-lo, até adquiriria, ou até imprimiria para mim aqui em escala menor para ter na minha mesa. Quando nós somos quebrados, a luz sai. Enquanto nós somos cascadura, a luz não sai, gente. Então, Adonai usa na sua infinita bondade elementos externos para nos quebrar. E esse quebrantamento, essa contrição, o que é a contrição de coração? É quando eu aperto meu coração diante de Adonai e digo, meu Deus, me ajuda, me faz um homem melhor, me faz um pai melhor, um cidadão melhor, me faz um filho melhor, me faz um amigo melhor, me faz um filho teu melhor. Essa contrição, ela vai trazer, então, uma agradabilidade de Adonai. E isso é considerado um sacrifício. Por quê? Porque se meu espírito foi quebrado, é igual ao animalzinho que era sacrificado lá. Eu estou sendo sacrificado. Tudo isso eu estou falando para vocês, para mostrar que a importância da Torá e a importância do tzadik, do justo. A preciosidade, a majestade. Então agora é o seguinte, eu tenho então a formação de um povo chamado Israel, que é príncipe de Deus, em hebraico, e esse povo ele deve se comportar como um único indivíduo. Então, quando a gente vê lá em Êxodo 19, diz assim, Israel acampou. Então está no singular. Adonai olha para Israel e vê um acampado. Então, exatamente nesse momento, que todo o povo de Israel está na formação de ser um, é que ele vai receber a Torá. Essa unidade é tão perfeita que Israel está diante, lá são 600 mil homens que tem ali, mais de 600 mil homens, ao todo quase 3 milhões de pessoas aí estão ali, diante do Monte Sinai, mas aí diz, Israel acampou, ou seja, Adonai está olhando como um único ser, uma única pessoa, porque todas as almas de judeus estão conectadas, é como se fosse uma única alma. Então, todo judeu é como se fosse um pedacinho, e que só tem sentido quando se une. Que é o que a gente aprende como unidade, é Had. Então ele tá unido ali diante do Sinai. Aí Adonai, nesse momento, reparem que eu estou falando, nesse momento que é uma unidade, é que Deus se revela no Sinai e vai outorgar a Torá. Depois eu vou falar sobre essa outorga, mas agora eu quero fechar aqui. É nesse momento de unidade. Então, veja bem, a sua família, ela vai estar diante dessa plenitude das bênçãos celestiais quando ela formar uma unidade. Enquanto for cada um para um lado, cada um para um jeito, não tem essa unidade. Então é relevante que cada um de nós ganhe a sua família para a formação dessa unidade. E quando eu tiver toda essa unidade, então Adonai se revela na nossa vida. Ele vai olhar para nós não como 3, 4, 5 ou 6, vai dizer como um que está acampado naquela casa ali. Então, eu posso dizer que eu e a minha família, usando as palavras de Yehoshua, de José, servimos a Adonai. Então, o fato de eu e minha família servirmos a Adonai, nós nos tornamos um. Nós não somos mais eu, a minha esposa e a minha filha. Nós somos um. E essa unidade nos traz a revelação da manifestação de Adonai nas nossas vidas, que é o que ele quer. E Yeshua, o Messias, ele diz o quê? Na sua oração sacerdotal, para que todos sejam um, como eu e tu somos um. É a unidade, gente. Então, quando acontece essa unidade, é aí que acontece a revelação mais bonita de Deus. Porque ele se apresenta lá, olha só, para fechar, quando ele chega em Êxodo 20, ele vai se apresentar. Então chegamos em Êxodo 19, a Israel está acampada como se fosse uma única pessoa, um único homem ali, diante da contemplação do Sinai. Ele está contemplando o Sinai, a Shekhinah, a glória divina se manifesta no Sinai, anjos, milhares de anjos estão naquele lugar,
entoando, clamando, tocando chofar, a montanha treme, há fogo, luz e trevas naquela montanha, e aí Adonai desce nesse lugar, ou seja, é a única vez que a glória divina desceu ali no Sinai, né? Para o povo de Israel. Então, nós temos ali exatamente isso. E aí o que acontece? Ele vem e começa a outorgar a Torá. E aí eu te digo, qual é a primeira coisa que ele diz para o povo de Israel? Ele diz, Anohi Adonai Elohei. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. A primeira coisa que ele diz, o que é? Anohi Adonai Eloheiha. Significa o quê? Ele diz, eu sou Adonai, o Deus de vocês. E o que significa isso? Viaja comigo aqui nas palavras em hebraico. Anohi. Ele está dizendo assim, eu. Mas esse eu é um eu, só é usado para quando existe um amor de amigo muito grande. É diferente de ani, que também é o pronome eu. Anohi significa o seguinte, eu amo tanto vocês que eu estou aqui, estou falando contigo. Eu digo para minha esposa, eu te amo. Então a maneira correta de dizer seria Anohi, porque há uma ligação de amor com ela. Certo? Então quando ele se manifesta ao povo de Israel, ele diz assim, Anohi Adonai Eloheiha. E aí inicia toda a Torá. É com a apresentação de um Deus de amor, um Deus que ama, um Deus amigo, que vai começar toda a Torá. E aí eu vou te perguntar uma coisa, para a gente fechar. Você acha que um Deus que se apresenta dessa maneira, dizendo eu sou teu amigo, vai trazer uma Torá que vai ser banida no Novo Testamento? Você acha que um Deus que se apresenta e diz, eu sou amigo de vocês, o Deus de vocês, ele vai mais adiante dizer, agora não, agora já acabou a Torá. Agora nós estamos na era da graça. Não precisa mais Torá. Absurdo. Heresia diabólica, satânica. Quando ele começa a dizer, Anohi Adonai Eloheiha, é o início. É o início da Torá descendo ao mundo para fazer a diferença. E o povo que amar a Torá, desse amigo, se tornará um tzadik, que vai ser o quê? Yesod, fundamento de Olam, do mundo. Deu para perceber? No próximo vídeo eu vou falar sobre a questão desse momento da outorga e a formação do caráter do povo de Israel. Eu espero que você tenha aprendido, entendido e fique apaixonado, ame a Torá, porque ela é um presente de Deus para as nossas almas. E que você seja muito feliz. Se você gostou do vídeo, curta. Se não é inscrito, se inscreva. Me manda mensagem, eu respondo. E pode ter certeza, se você ama a Torá, entre nós existe uma ligação de alma muito intensa. Uma busca de uma unidade de amor. Um beijo no coração.